Olá, vamos falar agora sobre as proteínas? Qual a importância das proteínas? O que são proteínas? Como consumir? Será que nós consumimos da maneira adequada? Nós mulheres que precisamos tanto desse macronutriente, né? Será que estamos realmente consumindo como deveríamos? Então, como eu disse, ela é um macronutriente, né? Então, o nosso corpo precisa dos nutrientes e eles vêm de algumas maneiras. Então, a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes é a proteína, a gordura e o carboidrato. Os micronutrientes são as vitaminas, os minerais. Então, nosso corpo precisa de toda essa estrutura para manter um bom funcionamento. E aí os macronutrientes, que são as moléculas maiores, elas são usadas como fonte de energia também e de construção e de reparo. A proteína entra aí nessa questão principalmente como uma fonte de construção celular e reparo, construção de músculo, construção de tecido. Então ela é a parte forte, ela é a parte construtora mesmo dessa sinergia aí que é o que o nosso corpo necessita. Vamos fazer uma analogia assim. A gente tem uma casa, certo? A gente está construindo a casa e a gente tem os tijolos, a gente tem o cimento e a gente tem o pedreiro, o trabalhador. Então vamos colocar aí como se o carboidrato fosse essa função do pedreiro, que é mais enérgico, que está ali fornecendo energia mais rápida para fazer tudo acontecer ali rapidinho. A gordura, ela entra também nessa função de energia bem eficiente, porque ela é uma excelente fonte de energia. Ela também entra nessa parte ali do cimento, porque ela fornece ali também substrato para várias reações do nosso corpo extremamente necessárias. E as proteínas são os tijolos. Então, olha como é a estrutura do nosso corpo. A gente precisa, a gente depende da proteína, né? Por isso que nós vemos tantas pessoas com a idade mais avançada que vai diminuindo, perdendo a massa magra, tendo tantos problemas de fragilidade, de falta de autonomia, de não conseguir realizar muitas coisas sozinho porque eles não têm essa força, né? Então vamos falar aqui sobre o que é importante para que a gente construa músculos eficientes. Então é tanto o aporte de alimentação e vamos também estar aqui citando para vocês a importância do exercício físico também, porque o músculo precisa ser também trabalhado para crescer. Então, olha só, quanto maior a nossa quantidade de massa magra, de músculo no nosso corpo, menor a quantidade de gordura do corpo. Essa relação é inversamente proporcional. Então, quando você tem aumento de massa magra, você está construindo mais massa magra, você automaticamente está perdendo gordura. E o contrário é verdadeiro. Quando você está tendo um ganho de peso muito acelerado, você tá ganhando muita gordura, você também está perdendo massa muscular, né? Então é extremamente importante que você tenha uma condição de estimular o seu corpo para que você ganhe mais massa magra e perca mais gordura, certo? Então é muito importante a gente estar atento porque em muitas dietas extremamente restritivas, pouco nutritivas, com níveis baixíssimos de caloria para você ter uma perda de peso acelerado, você perde sim muita gordura, mas você está perdendo junto o músculo, porque você não está fornecendo ali naquela dieta a quantidade de proteína que ele precisa. Você não está se alimentando de forma adequada, você não está dando todos os nutrientes que ele precisa, e aí ele começa a depletar o seu músculo, quebrar o seu músculo para fornecer proteína e energia para o corpo. Porque olha, o nosso cabelo precisa de proteína, a nossa pele precisa de proteína para formar o colágeno. A nossa unha precisa de proteína. Então, se a gente não tem essa reserva muscular adequada para tantas funções no nosso corpo e ainda não tem o consumo, o pouquinho ali que você tem de músculo, ele vai começar a quebrar para ter esse acesso rápido a nutriente importante, né, que é a proteína. E outra questão muito importante de se dizer é que quando a gente tem esses processos de emagrecimento muito rápido,
E quanto menos massa muscular nosso corpo tem, menor é a nossa taxa metabólica basal. O que é isso? É o que nosso organismo gasta para ficar em repouso. Então, a gente, para emagrecer, precisa sim ter um déficit calórico. Você precisa consumir menos do que o seu corpo necessita. Mas a gente tem que computar aí algumas questões. Então, a gente contabiliza a taxa metabólica e a gente contabiliza outras atitudes que a gente tem no dia. Por exemplo, se eu faço atividade, se não faço, tudo isso entra para fazer um cálculo do seu gasto energético e aí a gente vai calcular uma dieta aí hipocalórica para você perder peso, mas com equilíbrio nutricional. Quando você faz isso de uma forma restritiva demais e muitas vezes você está dando até menos do que o seu basal, o seu corpo começa a segurar, porque ele não armazenar mais gordura, veja bem, porque tudo que você consumir, seu corpo vai guardar para um momento de, vamos dizer assim, de emergência, né? Então ele começa a estocar na forma de gordura. Ele começa a quebrar músculo, ele começa a fazer outras funções de maneira desordenada que não era necessário no momento, não era o ideal, não é o ideal do nosso corpo. Né? E com isso, a nossa taxa de metabolismo vai diminuindo, porque ele começa a se adaptar a esse consumo baixo de nutriente. Então, para quem está no processo de emagrecimento, fazer esse tipo de dieta é muito prejudicial para o seu corpo. Então, tem que haver um equilíbrio e tem que haver um consumo adequado de proteína para que o seu músculo não seja quebrado por não ter na dieta esse aporte diário necessário. Então, olha só que interessante, o nosso músculo também é um órgão endócrino. E ele, como um órgão endócrino, quando estimulado através do exercício de resistência, da musculação, ele vai produzir um hormônio chamado irisina. Então, como funciona a irisina? Ela vai lá na célula de gordura e avisa, olha, o músculo está trabalhando, ele está precisando de energia. Então, essas gorduras vão se derretendo ali e vão mandando energia para o nosso músculo. Então, é muito importante no processo de emagrecimento você também ter esse tipo de atividade onde você vai fazer com que seu músculo forneça esses hormônios. Outro hormônio muito interessante que também é produzido através do exercício de resistência são as miocinas. Né? As miocinas elas atuam no sistema imune, elas atuam ajudando a controlar a resistência insulínica, elas atuam principalmente ali num fator neurológico. Então, tem estudos hoje demonstrando que pessoas idosas que têm a prática de exercício físico resistido, que têm maior quantidade de massa magra, têm menos problemas como Alzheimer, demência. Ela ajuda muito ali também na questão de depressão e ansiedade. Mas para que isso aconteça, é extremamente importante que você faça atividade física, que você construa esse músculo. E para isso, para que ele aumente, você precisa da ingesta proteica adequada, tá? Outra questão que favorece muito o acúmulo, né, de músculo, o aumento de músculo no nosso corpo, é porque ele nos dá capacidade e autonomia. Então, quando nós temos um músculo forte, nós temos mais condição de, por exemplo, fazer nossas atividades. Imagina uma pessoa idosa que já está caminhando, precisando de bengala, ela já está ali, não tem, precisa de ajuda para sentar, levantar, é porque ela já está muito enfraquecida. Os ossos, os músculos estão enfraquecidos, então nós precisamos já nos preocupar muito antes de que isso aconteça, para que a gente pelo menos consiga diminuir essa perda que vai acontecendo com a idade. Então, nós temos que formar a nossa poupança já muscular desde já. Então, temos que construir nosso músculo para que lá no futuro a gente possa usá-lo, a gente possa ter essa ferramenta, esse mecanismo de defesa, de proteção e de auxílio para o nosso corpo. Muito se engana quem trata a musculação ou ganhar músculo apenas com algo estético. Não é. Olha tudo que nós já vimos que o nosso músculo pode nos oferecer. Né? Ele também ajuda muito na questão de saúde óssea. Então, quanto mais forte for seu músculo, e as miocinas ajudam aí bastante
nessa questão de saúde óssea, porque elas também ajudam a aumentar a resistência, né, a força dos ossos. Então, a prática de atividade física, o aumento de músculo é bem proporcional à força dos ossos também. Então, quanto mais músculo você tiver, maior a força dos seus ossos também. Ela também coopera, o músculo, né, eficiente no nosso corpo, uma quantidade de massa magra adequada também contribui para que você tenha menos dores musculares. Então, porque para você manter a sua coluna, para você manter os joelhos, as articulações, tudo isso depende de força muscular. Se você não tem força muscular, você tem muito mais problema nas suas articulações, muito mais problemas na sua coluna. Então, é extremamente importante você construir músculo, você manter massa magra. Mas agora eu vou falar para vocês o seguinte. Olha só. Com o passar da idade, tá? Conforme vão passando os anos, nós mulheres, principalmente, vamos tendo um declínio da nossa massa magra. Então, a partir ali dos 35, 40 anos, nós já começamos a perder muito massa magra, principalmente depois da menopausa, porque a gente acaba tendo um declínio muito rápido de testosterona, estrogênio, que são hormônios fundamentais também para a manutenção da nossa massa magra. Então, quando nós estivermos aí nesse período, é onde também a gente tem que mais pensar em atividades e alimentação para que essa construção muscular continue e para que a gente não tenha essa perda que é normal em todas nós. Então, vamos estar aqui adquirindo conhecimento para que quando chegue nessa fase, ou se você já está dentro dessa fase, você consiga ajudar o seu corpo a pelo menos manter a massa magra que você tem. O ideal seria que a gente conseguisse aumentar, né? Mas dependendo aí do seu estado de saúde, enfim, tudo é individualizado, né? Então, tem pessoas que realmente não vão conseguir, por algum motivo de saúde, fazer ali um exercício resistido, mas a gente pode fornecer para essa pessoa um aporte proteico adequado para que ela não vai estar construindo mais músculo, mas também ela não vai estar perdendo de uma forma tão significativa o que ela já tem de reserva. Existem pessoas que não vão ter condição de estarem praticando atividades para construir esse músculo, né? Dependendo da idade que a pessoa já está. Mas ela pode pelo menos ter um aporte proteico adequado para que ela não perca o que ela já tem. Então, nós mais novas, né, as mulheres aqui que são mais jovens, que têm condição, façam essa poupança para a vida de vocês. As que já estão em idade um pouco mais avançada e não têm, por algum problema de saúde, seja um problema na coluna, seja qual for, né, procure orientação, tá? E para entender qual é a maneira mais adequada que você pode estar trabalhando ali o seu corpo para fazer algum exercício. Eu tenho um exemplo, né, na minha família da minha avózinha, que ela ainda caminha, ela tem 93 anos e ela sai para caminhar. Ela tinha até pouco tempo atrás, né, ela fazia os pezinhos dentro de casa. Então, assim, a gente tem que procurar ali alternativas para que nós não venhamos a nos acomodar e se conformar com a velhice e que você vá depender de outra pessoa para fazer as suas atividades. Não. Então, outra coisa que eu queria que vocês ficassem atentas é o quê? Não são somente pessoas obesas que têm baixa massa muscular. Existem pessoas que nós chamamos de falsa magra, que são pessoas que estão com um biotipo que você olha e fala, nossa, ela é magrinha, ela não precisa perder peso. Mas se a gente for fazer um exame de uma bioimpedância, um DEX, algum exame que vai avaliar mesmo a composição corporal, o que não acontece no IMC, porque o IMC, ele vamos dizer assim, é um dado que pode ser utilizado? Pode, mas é o mais adequado para avaliar a composição corporal? Não é. Porque eu posso ter uma pessoa de 80 quilos, 1,80 m e 80 quilos, musculosa, e eu posso ter uma pessoa de 1,80 m com 80 quilos, obesa. Mesmo peso, mesma medida. Porque o músculo pesa mais.
E quando a pessoa tem mais músculo no corpo, ela é mais magra, ela tem mais formato, o corpo é mais delineado do que uma pessoa que não tem massa magra, é só gordura, onde o corpo fica mais deformado e ela fica mais pesada, tá? Mas a aparência também é muito desproporcional. Então, é importante vocês avaliarem, mesmo as que são magras, a importância de você fazer um teste, de você avaliar como está a sua massa muscular, né? Se você está dentro dos parâmetros adequados e fazer todo esse cuidado que nós temos aqui de ensinar para vocês uma boa atividade física e uma boa alimentação para estar consumindo a quantidade diária de proteína adequada para que seu músculo não seja depredado. Então, como eu já falei aqui, né, quando você não tem uma ingesta adequada, você vai pegar as reservas do seu músculo para as funções do corpo. Então, agora falando em relação à alimentação, qual é a recomendação diária de proteína? Bom, as diretrizes falam até 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Mas para mim, vários estudos já foram feitos, a gente tem uma observação também muito grande em consultório, que essa quantidade, dependendo da idade, do tipo de pessoa, ela não consegue nem manter a massa muscular. Então, uma quantidade interessante para você, pelo menos manter aí sua massa muscular, seria 1,4, 1,6. E para hipertrofia, aí já um pouquinho mais que 1,8, 2. Aí depende de cada caso, isso é muito individualizado, tá? Mas nós mulheres consumimos pouquíssima proteína, né? Então, se vamos colocar aí um exemplo, uma mulher de 45 anos, tá? Com 60 quilos, e que ela tá aí fazendo uma atividade, ela quer aumentar a reserva de músculo dela, ela quer aumentar a massa magra dela e quer perder gordura. Ok. Então, quanto de proteína essa mulher deveria consumir? Então, a gente vai pegar 60, vamos colocar aí vezes 2. 60 vezes 2, 120, ela precisaria de 120 gramas de proteína por dia. Tá. E vocês acham que é fácil ou difícil consumir essa quantidade? Olha só, muita gente se confunde, por quê? Porque pensa que comer um bife de 100 gramas, pesa lá no prato, 100 gramas está consumindo 100 gramas de proteína. E não é isso. Então, normalmente nas carnes, né, um bife, uma carne de frango, gira em torno aí de 25 a 30, algumas um pouquinho mais, 35 gramas de proteína por 100 gramas. Consumir 100 gramas de carne são 30 gramas de proteína, né? E isso em uma refeição, que você não come muito mais que isso, a não ser que você vá no churrasco, né? Mas, olha só, café da manhã. Então, vamos pegar aí um cardápio comum, né? Eu montei mais ou menos um cardápio comum para você ter uma ideia de quanto é deficiente a nossa ingesta de proteína por dia. Então, vamos supor que no seu café da manhã aí você consuma uma xícara de leite com café, você come um pãozinho com margarina e uma fatia de queijo e presunto. Aí o seu almoço você come um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma salada de alface com tomate e um bife. À tarde você toma um cafezinho preto com um pedacinho de bolo. E à noite você come mais um pouquinho de arroz com feijão, uma alface, um tomate, come talvez um franguinho ou a mesma carne do almoço e só. Sabe quanto isso mais ou menos dá de proteína por dia? 60 e alguma coisa, 65 gramas de proteína por dia. Ou seja, se eu sou essa mulher de 45 anos que estou precisando de 120 gramas, eu estou consumindo metade do que eu preciso, né? Muitas vezes nós mulheres precisamos ter uma atenção um pouquinho melhor para esse consumo proteico, para que a gente não tenha deficiência e não perca músculo. Porque às vezes você pode estar mantendo o seu peso, você pode até estar perdendo peso, mas você não está construindo músculo e está perdendo músculo e perdendo a chance também de ter mais saúde. O benefício do músculo no nosso corpo é fundamental e a nossa ingesta para mantê-lo é de extrema importância. Olha só, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês antes de mostrar, que eu vou falar um pouquinho dos alimentos que têm mais proteína e vou falar um tipo de dieta, como você conseguiria atingir pelo menos umas 120 gramas por dia. Mas eu quero que vocês aqui prestem atenção.
Lembra que no primeiro dia do desafio eu pedi para vocês, olha meninas, façam um recordatório ali alimentar, anotem tudo que vocês consomem, porque vocês precisam ter consciência alimentar? Pois bem, e eu disse que depois eu ia pedir isso novamente. Então eu gostaria de duas coisas. Uma, que vocês avaliassem como vocês estão hoje, né? As que estão realmente ali empenhadas em fazer, em consumir mais vegetais, em consumir mais frutas, em cortar ali os refrigerantes, doces, açúcares. Você acha que daquele dia e hoje, comparando, houve mudança? Faça essa reflexão. Agora, uma reflexão importante sobre o tema. Olhando no seu diário, de como você consome os seus alimentos, né? Como é uma refeição sua diária. Você acha que dentro dele, da sua rotina, do seu dia, você consome a quantidade adequada de proteína para manter os seus músculos? Então, vamos estar atentas a isso, tá? Então, vamos lá, na prática. Como você poderia consumir proteína para bater ali uma média de 100, 120 gramas dia? Porque isso foi o exemplo que eu dei, tá? Vocês vão fazer com o valor de quilo-peso de vocês, mas isso também é muito individualizado. Porque, por exemplo, uma pessoa que está muito obesa, ela não vai fazer por quilo de peso que ela tem no momento atual. Ela vai fazer por quilo de peso desejado. Então, vamos supor que é uma pessoa aí que está com 90 quilos e ela tem 1,60 m e ela quer pesar 60 quilos. Ela vai fazer por 60 quilos, não por 90, tá? Então, isso tudo é muito individualizado, por isso que a gente não passa cardápio de uma forma generalizada, não recomenda tudo igual para todo mundo muitas vezes, porque tudo depende. Você vai me perguntar, Paula, tal alimento faz bem ou tal coisa faz... Eu não sei, porque depende. Eu posso te responder, como tudo eu tenho respondido aqui, de uma forma abrangente. Mas cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. Então, tudo tem que ser muito individualizado. Mas dado as explicações, vocês entenderam, eu acredito, né, esse fato, vamos lá. Então, o que seria o adequado? Primeiro, proteína tem que ter em todas as refeições. Então, você tem que ter proteína no café da manhã, você tem que ter proteína no almoço, no lanche, você tem que ter proteína no jantar, tá? Porque a proteína é um nutriente extremamente sacietógeno. Então, se você consumir no seu café da manhã uma fonte proteica e tirar o pão e o carboidrato, você vai perceber, sem sombra de dúvidas, que você vai chegar na hora do almoço e você vai estar satisfeita. Você já percebeu isso quando você foi num churrasco? Quantas vezes você não foi num churrasco, numa churrascaria, e comeu muita carne, não, tem pessoas que vão na churrascaria e ficam ali só naquele balcão ali do self-service, pegando pastelzinho, bolinho e outras coisas, e a carne mesmo um pouco come. Mas se você já teve um dia que foi num churrasco e comeu muita carne, como você se sentiu? Você, depois disso, que você já comeu bastante carne, você teve vontade, aquele desejo louco de comer o doce? Dificilmente, porque a proteína ela dá muita saciedade e você vai ficar um longo período sem querer muito pensar em comida, né? Então, esse é um outro fator que ajuda muito no emagrecimento quando a gente tem um aporte de proteína maior e tira o carboidrato. Então, vamos lá. Então, vamos pensar assim: café da manhã. Eu posso estar consumindo ovos, tá? Lembrando, pessoal, que um ovo, só nos dá 6 gramas de proteína. Então, não é uma quantidade tão grande. E se a gente for pegar uma alimentação onde você vai dividir em 4 refeições, café da manhã, almoço, lanche e jantar, dá uma média de 30 gramas por refeição. Um ovo só tem 6 gramas. Por isso que vocês já viram que algumas vezes que eu compartilhei aqui o meu café com vocês, sempre tenho no meu café da manhã ovos. Eu procuro variar os queijos, eu uso muito pouco queijo branco, porque o queijo branco não tem tanto benefício assim para a saúde, a não ser que você tá aí numa dieta que é bem restritiva em calorias, tudo muito calculadinho, a gente pode abrir lança-mão do queijo branco, mas a gordura em si é uma fonte de energia muito boa. E se você está restringindo o carboidrato, é importante você ter fonte boa de gordura. Então, se você está numa dieta low carb, por exemplo, reduzindo o carboidrato, é muito mais interessante você consumir um queijo gordo,
né, um queijo canastra curado, do que um queijo branco magro. Porque o queijo branco magro também não vai te dar ali muita saciedade, não vai te dar ali muita energia. Já o queijo curado, você vai comer uma quantidade menor e vai te fazer, vai te gerar muito mais energia e saciedade, tá? Então vamos lá. Então de manhã o ovinho, um queijinho. O que eu faço? No café preto, eu não ponho açúcar, né? Isso já é um hábito meu de muito tempo, não é do desafio. Eu sempre coloco um meio scoop de whey. Porque o whey protein, gente, é uma estratégia muito interessante, né? Por exemplo, a minha vozinha, que eu já comentei com vocês, eu suplemento ela com whey protein. Porque muitas vezes as pessoas mais idosas também têm muita dificuldade em mastigação, né? Então, para eles é mais difícil ali, é mais difícil mastigar carne e tal. O consumo proteico já nas pessoas mais idosas também é muito mais difícil. Então, para ela ter um suporte, né, eu oriento ela sempre à tarde. Ela comia um pãozinho ali, eu tirei e faço ela bater um shake, bater alguma coisa com whey. Porque aí eu vou estar fornecendo para ela um aporte adequado de proteína. Então, vamos lá. Então, voltando, recapitulando o café da manhã, um exemplo. Então, você vai ter ovos, pelo menos uns 2 ovos, já deu ali umas 12 gramas. Aí você vai colocar ali uma meia porção de whey, que dá mais umas 15 gramas, e um pedacinho de queijo. Ali você já deu, eu gosto de pôr bastante proteína no meu café da manhã, porque é a hora que eu consigo comer mais. Porque depois disso eu tenho esse café da manhã tão proteico e com gorduras boas, que eu já vou, a minha fome durante o dia já tá super baixa, né? Muitas vezes eu almoço mais tarde, eu não tenho horário definido. Aí eu tomo café da manhã às 7 e tenho que almoçar às 8. No meu caso não acontece, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ver, vai chegar na hora do almoço e vocês vão estar satisfeitas. Aí às vezes eu como uma saladinha com peito de frango, só pra me alimentar da minha fonte proteica naquele momento e nutrir com os nutrientes ali da salada. Então, entendido o café da manhã? Depois do almoço, você consome legumes, vegetais, e aí você põe outra fonte de proteína. Lembrando que as carnes giram em torno de 30 gramas a cada 100 gramas de alimento. Então, 100 gramas de frango, 100 gramas de peixe, 100 gramas de 100 gramas de carne de porco, 100 gramas de bovino, vai dar essa média. Então, você consome sempre uma proteína animal, uma carne, junto com o seu almoço, tá? E aí você também tem os grãos que fornecem bastante proteína, então feijão, grão de bico, bastante assim, pessoal, também. É como os laticínios. Os laticínios também têm proteína, mas uma quantidade bem menor, né? Então, um copo de leite, por exemplo, tem ali em torno de 8 gramas de proteína. O iogurte natural, aquele de 2 ingredientes que eu mostrei para vocês, tem uma média de 7 gramas de proteína. A mussarela, por exemplo, 2 fatias de mussarela, você tem 7 gramas de proteína, tá? Então, os queijos, os laticínios têm uma quantidade menor do que as carnes, tá? Então, vamos lá. Então, recapitulando o almoço. Então, no almoço, você vai consumir ali seus legumes, seus vegetais. Você pode colocar grãos, né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Os grãos, eles não contêm todos os aminoácidos essenciais, mas eles são boas fontes de proteína. Então, você pode consumi-los no seu almoço, um arroz com feijão, uma carne, uma salada, e aí você já tem as suas 30 gramas ali de proteína no almoço. No lanchinho da tarde, você vai fazer outra opção. Então, assim, se você trabalha fora, tá na rua, não tem... O whey é uma boa opção, porque você pode colocar o pozinho ali na sua squeeze, na sua garrafinha, e aí no momento que você estiver na rua ou no trabalho, você só coloca a água, agita e você tem o seu whey ali. E aí você pode levar uma fruta também para complementar, né, esse lanche da tarde, mas sempre com uma fonte de proteína, né? Evite consumir, por exemplo, só uma fruta ali. Às vezes a pessoa vai, tô de dieta, vou comer uma maçã no meio da tarde. Isso vai aumentar seu apetite. Isso não vai fazer com que você se sinta satisfeita. Vai chegar na janta, você já vai chegar com muita fome. Então, quando você consumir essa proteína ali à tarde, você pode observar que na hora da janta você também vai estar mais satisfeita. E o jantar sempre tem que ser o mais cedo possível, né? Então, ali entre 7h30,
é um horário ideal, assim, de máximo, tá? Então, por volta de 6h30, 7h30 seria o horário ideal para você jantar, para que seu corpo possa já ter feito a digestão no momento que você vai dormir, porque ele precisa estar com as funções dele em outras coisas que não no nosso estômago para digerir alimento, tá? Então, vamos lá, para o jantar. Aí no jantar, o que você pode fazer? Ah, Paula, eu não gosto de comer comida de novo, porque você poderia repetir o almoço e teria mais as suas 30 gramas ali de proteína, né? Variando a carne. Mas se você não quer repetir, então você pode fazer um caldo, né? Bate ali um chuchu com uma abobrinha, com inhame, faz um caldinho grosso e coloca um franguinho desfiado. Ou você pode, por exemplo, fazer aquela receitinha que eu já passei para vocês do pão low carb. E aí você pode fazer uma pastinha onde você vai amassar um abacate com um pouquinho de frango desfiado ou atum. O atum e a sardinha também são excelentes opções. Tirando o óleo, o ideal é que você consuma ele na água, o atum. A sardinha você dificilmente vai encontrar na água, sempre é base de óleo, mas tire o máximo que você puder do óleo. E aí você mistura, faz uma pastinha de abacate com atum ali e consome nesse pãozinho. Põe um alface, um tomate, você vai ver que você vai se sentir super satisfeito, vai ter saciedade, vai estar nutrida e com isso você consegue bater ali um consumo bem adequado de proteína, tá? Então é isso, meninas. Olha, eu espero que com essas informações eu possa ter ajudado um pouquinho mais a vocês abrirem esse olhar para o que vocês têm feito e para o que vocês podem fazer de melhor, né? Que vocês tenham essa consciência da importância realmente desse macronutriente tão importante para o nosso corpo e que a partir daí vocês possam fazer melhores escolhas para a vida de vocês, poupando aí, ganhando, adquirindo músculo para ter uma poupança bem cheia quando vocês chegarem na idade que vão necessitar aí desse aporte muscular adequado. Combinado? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.